muito bem-vindo ao nosso Papo Nobre, que está começando agora aqui pela RTN TV. Que delícia encontrar com você, coisa boa que é esse momento. Eu sei que você já deve estar cansado de ouvir, mas eu não estou cansada de repetir. Encontrar com você é o que faz tudo valer a pena. Eu fico ansiosa, assim, durante a semana para esse momento chegar. Porque não tem nada melhor do que conhecer histórias que nos inspiram. Mas melhor do que isso é compartilhar essas histórias com você que nos acompanha. Então, ó, se ajeita aí no sofá porque tá só começando. Eu tenho um convidado para lá de especial que daqui a pouco você vai saber quem é. Porque antes de começar, eu quero que você já pegue o celular, se prepare para tirar uma fotinha aí da TV, tira uma foto sua, faz uma selfie, marca a gente, pra gente saber que você está nos acompanhando, de onde está nos acompanhando e o que pensa sobre o programa. Afinal de contas, tudo aqui é feito para você com muito amor, muito carinho. É por isso que eu quero que você participe. Agora vamos lá, vamos para nossa perguntinha para começar, para valer o nosso papo. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim que é muito intensa em tudo que faz. Não existe para ele meio termo. Não existe um meio. Ele mergulha, ele se entrega, ele se lança, ele vai. Quando ele sabe o que ele quer, ele vai. Ele não pensa muito não, para não dar brecha para dúvida. Ele só vai, porque ele acredita no propósito. Ele acredita naquilo que ele se inspira. E quantas vezes a gente desiste no meio do caminho por pensar demais? Quantas vezes no decorrer da vida, nessa vida maluca, né? A gente encontra tanta gente pelo caminho dizendo pra gente que não dá certo, que não vale a pena tentar, que é muito difícil. E aí acontecem problemas pelo caminho, a gente tropeça aqui, a gente se machuca ali e acha que é melhor deixar pra lá. Você já parou para pensar que muitas vezes uma situação muito ruim, ela é na verdade a oportunidade da sua vida mudar completamente? Então assim, para agora e pensa um pouquinho naquilo que faz o seu coração vibrar, aquilo que queima por dentro. Você quer muito uma coisa? Você acredita muito naquilo que você quer? Então para de ouvir os outros. Simplesmente se lance, mergulhe. E o problema, encara a pedra como um degrau. É só o primeiro de uma escada longa que você vai subir para chegar aonde você quer. Mas o segredo é não desistir. Combinado? Tô falando tudo isso não é à toa. É porque o meu convidado, ele é desses que ele não desiste, tá? Ele é desses que ele enfrenta mesmo e não pensa muito não. Mas eu já falei demais, para variar. Tá na hora dele falar um pouquinho, né? Rodolfo Maria, seja muito bem-vindo. Meu Deus, cara, você não usou o TP. Não. Não, cara, e foi... Nossa, que oratória, parabéns. Ah, obrigada. O volume vibrando aqui, ó, meu, mas que profissional, é sério, parabéns. Ai, ó, sem TP, gente, eu tô nessa câmera aqui, né? É, essa é a sua. Sem TP algum, ela foi direto, pausando, respeitando as vírgulas da oratória dela, não tem TP. Foi sensacional isso, eu nunca vi isso, parabéns. Ai, parabéns. Eu vou te falar, ganhei o de ouvir isso de você. Que honra, obrigada. Não, foi muito, eu já fui em alguns programas, né? Também já fiz alguns podcasts. Vou até falar por mim, eu vou ter que ver você falando de novo pra me inspirar em você, porque ó, foi direto, gente. Parabéns, isso, parabéns. Obrigada. É um prazer estar com você, de verdade. Esse programa de hoje é um presente pra mim. Muito legal conhecer você, conhecer a sua equipe, a estrutura do programa. Muito obrigado mesmo. O prazer é todo nosso. Acho que você percebeu, né, a minha cara quando você chegou assim. Eu ainda não acredito que você está aqui. Ai, meu Deus, que isso, eu que não acredito. Muito feliz, muito feliz. Obrigada por ter topado. Já vou começar agradecendo também o Ricardo, que foi quem fez aí o nosso contato. Um grande amigo, inclusive. Um ser humano incrível ele também, né? De uma generosidade, uma sensacional, ele é incrível. Quero agradecer. Ricardo, um beijo para você, Deus abençoe você, sua família sempre. Obrigada por nos proporcionar esse momento, viu? 2 beijos. O meu vai para você também. Muito bom. E tá na hora da gente... Você viu que eu falo demais, né? Não, você tá perfeita, você tá perfeita. Eu falo muito, eu tenho que controlar. Eu costumo dizer que a nossa 1 hora que voa. Eu não vejo passar. Mas é sinal de que o papo é bom. Quando o papo é bom, passa que a gente não vê, né? E é a primeira vez que eu faço um programa no sofá mesmo. Ai, que bom. A sua produtora teve que vir aqui me corrigir, que eu já me espalhei aqui, já falei, primeira vez que eu sento num sofá. Normalmente ou eu tô em pé, ou eu tô atrás de uma bancada, né? Agora aparecendo as minhas pernas aqui, ó, é a primeira vez. Não, eu falei, gente, antes de você chegar, eu falei assim, gente, o homem é grande, né? O homem, ele é grande. Eu falei, vamos ter que enquadrar depois que ele chegar. Não, sua equipe é maravilhosa, parabéns. Obrigada, muito obrigada.
E vem cá, te avisei também que eu bisbilhoto. Você foi, xereta, foi lá. Sou mesmo. A gente tem que saber quem tá vendo aqui, claro. saber, até porque pra contar pro pessoal. Sim. E eu quero voltar, eu gosto já é de praxe do nosso papo. Vamos lá. Voltar no tempo. Vamos lá, eu sei voltar. Que você é da minha quebrada. Você é da ZL. De que lugar que você é lá? Eu sou da ZL. Da Tatuapé, aquele miolinho? Dali, eu sou um pouquinho mais pra lá. Venha que eu sou da Penha. Eu sou da Penha. Tá certo. Tô ali, entre a Penha e o Tatuapé, tô perto do Carrão ali. Perfeito. E você, eu sei que você é ali, você é de Sapopemba. Ali. Região do Sapopemba. Na verdade, eu cresci numa comunidade chamada Jardim Sinhá. Hoje tá popular, né? Sim. Mas na década de 80, 90 era pesado o lugar lá. Então, hoje elitizou, exatamente. Não tem mais o campinho de terra, agora é grama sintética, entendeu? Tem ônibus para todos os lugares. Na minha época não tinha, você tinha que caminhar bastante. Enfim, posto de saúde lá só tinha um, agora tem outras, tem as UPAs, né, cara? UBS, tem tudo. Bem diferente, mas lá é minha quebrada mesmo. E então você conhece muito da realidade de milhares de pessoas nesse país, né? Da luta, de botar o pé na lama, literalmente, exatamente. De ralar. Já luta, né? Nada foi fácil. De defender o povo da comunidade, porque em suma todo mundo acha que o povo da favela não tem oportunidade. E isso não é verdade, né? Eu sou fruto de uma favela, de uma comunidade, e eu dei bons frutos, graças a Deus. Assim como eu tenho outros milhares que deram bons frutos lá. A informação chega para todo mundo, lógico. É um povo que durante muito tempo foi esquecido. Sim. Né? E quando é lembrado hoje, é lembrado só nas campanhas políticas. É um povo que precisa ainda de atenção, mas em vista do que era quando eu morei lá, eu fiquei lá até meus 13 anos, foi quando meu pai faleceu, até meus 13 anos foi a melhor infância do mundo. Jogava bola na rua, soltava pipa, carrinho de rolemã, esconde-esconde, os primeiros brincar de casinha com as primeiras namoradas, tudo ali, cara. Era o papai, quem vai ser a mamãe, isso. Apagava a luz, dava um beijinho, saia correndo. Porque essas sensações, essa infância, a criançada de hoje não tem ideia do que é. E é uma pena, não é uma pena? Eu falo que eu tô ficando velha. É mesmo? Tô, nada. Porque assim, eu entrei naquela fase que eu digo assim, no nosso tempo era melhor. É a prova de que eu tô ficando velha. Eu tenho repetido muito isso, no nosso tempo era melhor. Então, a gente compara com o que a criançada tem hoje, né? A criançada tá muito, muito monótona na tecnologia. Muito. E eles vão herdar esse mundo, né, cara? Então, talvez, será que é injusto eles não ficarem tanto na tecnologia? Porque, por exemplo, quando eu subi aqui para vir no seu estúdio, eu vi um segurança tentando digitar o meu CPF ali. Ele ficou quase 1 minuto para digitar o meu CPF, caçando os números ali no computador para fazer a minha entrada aqui, né, para me credenciar. E passou um filme na minha cabeça. Falou, se você pega uma geração 20 anos mais nova do que aquele senhor que está como segurança, ele domina o computador. Sim. Você entende? Então as pessoas vão herdar esse mundo tecnológico. Será que é justo a gente tentar tirar isso das crianças? Será que é justo a gente não incentivar, sabe, que eles façam um curso, que eles consigam desenvolver na área da tecnologia? Porque hoje tudo é tecnologia. Tudo. Eu falo que nós que trabalhamos com a comunicação, a gente obrigatoriamente tem que estar se atualizando sempre. O tempo todo. E em muitos momentos eu me pego super perdida com as novidades. Eu também. Porque não dá tempo. Eu falo, gente, não dá tempo de acompanhar. Tá sendo tudo muito rápido. Exatamente. E por mais que você tente se atualizar, quando não você dá. já foi. Eu não consigo mexer com o computador. Inclusive, quero mandar um grande abraço pro meu produtor, meu amigo, o Bruno Geraldo, o Kiko, que está aqui do meu lado, tá aqui, me acompanha já há mais de 20 anos. E ele que manja tudo no meu podcast hoje, é ele que faz tudo. Até minha social media, é ele que faz os vídeos, ele que produz, é muito rápido, sabe? Nasceu para fazer isso, você vê ele fazendo, você fala, meu, como que esse cara consegue resolver as coisas assim? Você se sente não consigo. Meio tapado às vezes? Eu me sinto totalmente ignorante. Porque eu, às vezes, quando eu tô perto de alguém assim, eu olho e falo, deixa eu ficar quieta e sair de manhã. Exatamente. Eu falo, meu Deus, mano, como é que eu sou tão ignorante para isso? Não entra na minha cabeça, não entra. Sabe, a gente aprende outra língua, né? A gente aprende o inglês, a gente aprende o espanhol, o francês, a gente aprende qualquer coisa. Mas na área da tecnologia você tem que ter paciência e demanda muita, é minucioso o negócio. Não é pra mim, sinceramente. Eu te entendo. Eu super te entendo. Pode acreditar nisso. Mas voltando, a gente tem que apoiar essas crianças que não teve a infância que a gente teve, mas são privilegiadas de alguma forma, né? Porque elas têm informação. Sim. E eu cresci sem informação, sabe? Eu achava que as pessoas andando armadas na rua era normal, sabe? Ver 1, 2 pessoas armadas, sei lá, não tinha informação do certo e errado. O certo e errado era pelo meu pai e pela minha mãe.
mais pela minha mãe, porque com 6 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai. Então eu cresci com a minha mãe, ditando o que era normal e o que era ético para mim. Mas o mundo estava acontecendo. E eu não sabia o que era o mundo. Hoje, qualquer criança abre ali e sabe o que está acontecendo do outro lado do planeta. A te dá a notícia. Exatamente. Ela está sabendo antes de você. Exatamente. É exatamente isso. Mudou muita coisa. Mudou. E eu sinto saudade. Quando eu falo da minha infância aqui, eu falo, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo para brincar um dia de novo com o Rodolfo de 10 anos de idade, eu ia aproveitar muito, cara. Eu sei, a gente deve ter mais ou menos a mesma faixa etária. Não, eu sou mais velho que você. Eu acho que a gente pode apostar e você vai perder, tá? Pode ter certeza aqui que eu sou mais velho que você. Depois a gente vai saber. Ok, não vamos revelar aqui. Mas eu sinto saudade. Eu falo que era uma fase muito gostosa. De muita luta, porque as coisas realmente não eram fáceis. Não eram. Mas eram muito gostosas. Eu falo que eu acredito que hoje a gente tem muito mais valor a cada conquista, tudo que acontece na vida da gente. Sim, com certeza. Por esse passado. Com certeza. E a gente fica pensando nos valores, né, que tem hoje, assim, que a gente tinha. A gente se divertia com tão pouco, né? A gente jogava taco na rua, sabe? Com uma latinha de óleo ali, uma bolinha. E era tão... Cara, era uma delícia. Você tinha contato social. Se a gente parar pra pensar hoje... Eu tenho um grande amigo, que é o Dr. Braz Gondim, você tem que trazer ele no seu programa, porque ele é um médico psiquiatra e ele fala de traumas, né? Quero. Ele tem um livro muito interessante, eu vou passar, e eu quero muito que você traga ele aqui. A sua audiência, vocês vão amar, o povo de casa que está nos assistindo, vocês vão amar o Dr. Braz Gondim. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que os adultos de hoje, as crianças de 20 anos, crianças, né? São frutos da nossa má criação. Porque a gente, quando tem filho, aos seus 25 anos, eu, por exemplo, tenho 2 filhas, né? E a gente fala assim, eu vou dar para minha filha o que eu não tive. E a gente blinda as nossas crianças de algo que faria eles crescerem, entende? Aí você pega hoje o menino de 20 anos e reclama porque o menino não tem educação, ele pisa no seu pé, ele não pede desculpa, ele entra na sala de aula, eu faço direito hoje, né? E eu estudo com essa molecada de 20 anos. Eles entram na sala de aula atrasados, eles não pedem licença pro professor. Sabe? É uma coisa assim meio que absurda, porque eles perderam o conceito do que é. Mas a culpa é de quem? É nossa. Exatamente. É nossa. Pais da geração de 80, que nasceram na década de 80, que cresceu e falou, não, agora eu vou dar pro meu filho o que o meu filho nunca teve. Aí mima demais e o menino vai perdendo os valores, que são os valores, cara, humanos, sabe? Com licença, por favor, obrigado, desculpa. Hoje você vê o menino pedindo desculpa hoje, é raro. É o básico. Sim. Né? A gente não está pedindo muito, é o básico da educação. Exatamente. Não existe. Não existe. E a culpa é nossa. Exatamente. A minha mãe me criou de uma forma diferente. A minha mãe sempre falou, Rodolfo, tô te criando pro mundo, sabe? E não tem uma receita do que eu vou fazer certo, fazer errado. Esse é o caminho. Que os meninos começaram a usar droga, outros meninos começaram a roubar, porque em comunidade, esse é o caminho. Né? Mas eu matei muita aula, eu namorei bastante, eu fui jogar bola, sabe? Então, eu tive as minhas dificuldades. Mas, enfim, eu sinto muita falta da minha infância, de verdade. Imagino. Já que você tocou no assunto da bola, eu vou ter que falar disso. Vamos lá. Primeiro porque eu amo futebol. Que time você torce? Eu sou corintiana. Oh, meu Deus do céu, viu? Corintiana roxa. Não podia ser perfeita, olha aí. Olha. Não fala assim. Não podia. Eu sei que você conhece bem o Parque São Jorge. Você vai falar que aquele lugar não é maravilhoso? É maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho muito carinho pelo Corinthians. Eu costumo dizer que até quem não é corintiano não consegue negar que aquele lugar é especial. É especial. Gente. Sabe que a minha filha, ela joga vôlei no Penha, no Clube da Penha, no Esportivo da Penha, pertinho de casa. Perto da sua casa. Então, quando eu a pego na escola, eu faço o caminho da Marginal. Eu saio da Vila Maria, pego o caminho da Marginal, eu faço questão de passar na frente do Corinthians. E toda vez que eu passo lá, eu falo, filho, papai morou aqui. Quando a gente tá chegando próximo ao Corinthians, ela fala, pai, já sei. Você morou aqui. Você vai me contar isso todas as vezes que você passar aqui. E no Morumbi também, porque eu também morei no Morumbi. Então, quando a gente vai assistir jogo no São Paulo, fala a mesma coisa. Que, inclusive, lá sua mãe teve a alegria de te ver jogar. Teve. A minha mãe teve a alegria de assinar meu contrato, de assistir um treino, de ir no Morumbi. Eu lembro quando eu saí daquela porta, cara, maravilhosa ali do alojamento, no Portão 6. Eu vi a minha mãe. Foi sensacional, porque minha mãe tava me vendo, cara, realizar meu sonho. Vou te contar uma história. Eu acho que eu sou muito abençoado. Eu não tenho medo de falar isso para as pessoas, sabe? O povo crente fala, não, eu sou cristão, né? Rodolfo, você não pode falar isso, porque o diabo tá ouvindo. Cara, não tem problema nenhum, porque ele não tem autoridade sobre a minha vida. Sim. Então a gente tem que falar. Todas as coisas que eu fui fazendo na minha vida,
Eu cheguei num auge, num topo, que é bênção isso. Eu quis jogar bola, eu fui morar fora. Aí eu fui pro Corinthians. Aí o São Paulino de coração, eu fui pro São Paulo, cara. Pro meu time, eu vivi essa experiência. Você tem noção disso? Que é um privilégio. Eu sei que é isso. É isso, Deus foi muito bom na minha vida. Mas eu costumo dizer que a gente sonha. A gente tem sonhos. Sim. Mas quando a gente confia em Deus e diz pra ele assim, pai, tá na sua mão, dirige pra mim. Porque eu penso, mas o Senhor é quem sabe de verdade. Exatamente. Ele sonha muito mais pra gente. É. Muito mais. E aí ele nos proporciona essas sensações, assim. Exatamente. Superam qualquer expectativa. Qualquer uma. E eu me batizei, eu sou cristão há cerca de 6 anos. Quando eu lembro dessas histórias que você está me fazendo recordar aqui, eu fico pensando no cuidado que ele já tinha comigo. Sim. Né? Porque ele me deixou viver aquilo que eu queria. Depois ele me tirou, falou, eu não quero isso pra você, eu tenho outros propósitos. Mas você quer? Vai brincar lá um pouquinho. Só pra você ter a sensação. Você vai ter esse gostinho. Você quer tanto, eu vou deixar. Não é um privilégio isso? Pelo amor de Deus, gente. E aí a gente consegue enxergar com muita clareza, né? Sim. Que realmente foi ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, eu quero falar de uma pessoa que é Luiz ou Luizão? Os dois, depende. Ah, tá. Tem o Luiz e tem o Luizão. Tem o Luizinho também. É o do caminhão. O Luiz, o caminhão. É real? Luiz, é real, essa história é real. Que quando você... Eu saí num caminhão de Assis, o Luiz, motorista do caminhão. É essa história? É essa história. O Luiz. Eu ouvi e falei, gente, eu preciso falar disso. Vamos lá. Eu morava em Assis, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Ele teve um infarto fulminante com 37 anos. Nossa. Em 1995, isso não era normal. Hoje a gente sabe que é muito mais comum uma pessoa mais nova morrer do coração do que uma pessoa velha. Olha só como é que a medicina avança, né? Sim. Só que pra gente naquela ocasião foi um choque. Assim, uma pessoa de 37 anos morre do coração. Não se morria do coração tão jovem. Sim. E a minha mãe decidiu nos levar pro interior, porque minha adolescência chegando, eu já estava começando a seguir outros caminhos de faltar na escola. Imagina a cabeça da mãe, né? Preocupação. E eu tenho meu irmão tinha 9 anos. Falou, olha, nós vamos morar em Assis, no interior de São Paulo. E foi a melhor coisa que a minha mãe fez na nossa vida, foi ter nos tirado naquele momento, um momento de adolescente, né? De transição. Talvez, eu não sei o que teria acontecido comigo se eu tivesse ficado lá, porque 9 dos meus 10 amigos se envolveram com o crime e foram presos, sabe? Então é muito difícil, alguns até faleceram. E se eu estivesse naquele meio, eu não sei, sabe? Tem um ditado que fala que a ocasião faz o ladrão. Eu já penso diferente, eu acho que a ocasião revela o ladrão. Né? Se você deixar R$1 aqui em cima, vai revelar o coração da pessoa, você entendeu? E eu fui para Assis. Chegando em Assis, eu descobri o que era viver de verdade. Interior, povo simples, morando numa casa maravilhosa. Eu saí de uma casa que era um quarto-cozinha, e minha mãe depois fez um quarto, se estendeu. Chovia dentro da minha casa, tinha que subir móveis, tinha que dar comida para os vizinhos, porque senão a gente ia estragar, porque a água estava levando. E a gente vai pro interior e mora numa casa linda no interior. Então minha mãe me deu uma vida na adolescência incrível. E eu me envolvi com o futebol lá. E eu fui jogar para Assis, e depois eu fui para Marília, que é o Marília Atlético Clube. E o Corinthians foi fazer uma peneira na cidade. E eu queria muito fazer essa peneira. Enfim, eu não fiz, com 30 dias o Corinthians foi jogar e eu, zagueiro, fiz 3 gols nesse dia. Então, cara, assim, foi muito bizarro. Com 20 minutos o técnico me tirou, foram na minha casa, avisaram a minha mãe. Só que a minha mãe não tinha condições de me manter em São Paulo. Falou, o Rodolfo tá indo para São Paulo para fazer um teste. A minha mãe pegou R$35 que ela tinha, conversou com o meu vizinho da frente, que era caminhoneiro, Luiz, e falou, você vai para São Paulo quanto? Eu vou domingo que vem. Falou, você leva meu filho? Dá uma carona pra ele, solta ele em São Paulo que ele se vira. Falei, cara, eu tinha 15 para 16 anos. Uma criança, e naquele tempo era muito mais inocente do que hoje, né? Eu não tinha, era desprovido da maldade do mundo, né? Hoje a gente sabe das maldades. Sim. E eu vim na bolé de um caminhão trocando ideia com o cara. Eu levei, eu acho que 12 horas para chegar em São Paulo com o caminhão carregado. Ele me soltou na Marginal e eu fui pro bairro que eu morava, lá voltei pro Sinhá. Fiquei alguns dias na casa de alguns amigos e depois fui pro Corinthians, onde eu fui aceito na peneira e acabei ficando lá. A gente vai continuar isso, Sim. porque eu tenho que chamar o intervalo agora. Claro. Mas a gente continua, porque a gente ainda vai avançar e tem muito que conversar. Claro. Porque o nosso papo, gente, tá só começando. E já deu pra ver que tá bom pra caramba, né? Então, ó, se ajeita por aí, não sai, porque é muito rápido. Você piscou, a gente voltou. Estamos de volta com o nosso papo para papear muito, porque a gente ama papear e é isso aí.
Não pensa que eu esqueci não, tá? Quero saber de onde você está assistindo a gente. Então, tira a sua foto, faz uma selfie aí perto da TV, mostra pra gente o seu rosto. Quero saber quem é você, de onde você está nos assistindo. Está nos acompanhando de onde? De Fortaleza, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Belém? Conta pra gente, tira foto, marca a RTN TV, marca a Rivânia Nobre, o Papo Nobre Oficial. Quero saber quem é você. Queremos saber quem é você. Estamos papeando. Por favor. Rodolfo tá aqui contando da vida dele, a gente quer saber quem é você também. Por favorzinho, né? Compartilha com a gente. Né? É justo. Mais do que justo, né? Vamos voltar? A gente estava falando da sua história com o futebol. Isso, e meu joelho já tá aqui, gente. Então eu vou só esticar minha perninha aqui, ó. Porque eles sabem, né? Joelho, tô velho. Eu não sei você, eu falo que eu sou crocante. Eu craque toda hora. Toda hora ele faz um barulhinho. Meu joelho já, ó. Mas amém, estamos sentindo, já amém. Tá bom. Exatamente, Tá bom, exatamente. É isso mesmo. Falo que a gente sente o joelho, continua treinando, fazendo tudo, tá tudo ótimo. É isso, é importante, não pode parar. É fundamental. No pain, no gain, sem dor, sem ganho. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas vamos lá. Bora lá. Futebol. O futebol. Aí você veio. Eu vim, fiquei no Corinthians. Aquele lugar maravilhoso, lindo. O CT não era como é hoje, né? Então, o Corinthians, na verdade, não tinha nem o CT. Só tinha a Fazendinha, que é onde eu fiquei ali. Naquele prédio que hoje é o prédio administrativo. Sim. Né? Era terrão ainda, então era muito legal. Só que nós treinávamos onde é o estádio hoje. O estádio era um pequeno CTzinho ali que tinham 3 campos. E a gente saía do Corinthians para treinar lá. Então foi uma fase muito divertida na minha vida também, que eu adorava entrar no ônibus para ir treinar. Eu já estava me sentindo um atleta, né? Sem saber que tinha muita areia para eu carregar ainda, meu Deus. Naquele momento você tinha certeza que era o que você queria para sua vida? Não. Não? Não. Mesmo? Absoluta. O que você pensava? Eu não pensava. Você só estava vivendo? Eu só estava vivendo. Uma criança com 16, 17 anos. Hoje eu penso mais. Naquela época, como é que eu ia sair sem dinheiro, morando na casa dos outros, e se não desse certo? Sabe? Isso não me brecou. E isso foi fundamental para mim, porque se eu tivesse pensado, eu não teria feito, entende? E aí, esse é o negócio. Você se arrepende daquilo que você não tenta fazer. Sim. Você tá com uma oportunidade, não vai dar, tiro não vai dar certo da sua cabeça, vai. Se chega lá, por exemplo, e você não conseguiu atingir o objetivo, que é ser profissional, que é despontar no futebol, você pelo menos vai olhar para trás e vai falar, eu tentei. E foi muito legal, porque eu tentei. Eu falo que a sensação do e se é a pior que existe. E numa coisa que depende só da gente, porque o futebol não depende só de mim. Você entende? Hoje, por exemplo, na idade que eu tô, me aventurar, já tô fazendo faculdade já tem um tempo, né? Faculdade de Direito, numa universidade que é a do Mackenzie. Cara, só depende de mim, eu não dependo de outras pessoas. E no futebol, não. No futebol eu dependia de outras pessoas. Eu dependia do técnico, eu dependia do empresário. Exato. Você entendeu? Eu dependia dos meus colegas de futebol. Mas é muito competitivo, muito. E isso atrapalha? Muito. Tanto que teve aí um entreveiro no meio do caminho. O empresário. E o futebol saiu. Mas antes de falar vou retomar a história da sua mãe. A emoção de ver a sua mãe te olhando lá no Morumbi. Cara, foi uma coisa sensacional, porque minha mãe contava histórias do Morumbi. Ela contou que uma vez ela estava na rampa de acesso ali, no portão 6, 5B, sei lá qual que foi, e ela achou um dinheiro lá. Ela sempre contou essa história, sabe? Ela é palmeirense. Eu fui no Morumbi, achei o dinheiro. E de repente o filho dela tá jogando bola no São Paulo. Pra minha família, foi, cara, meu Deus, a gente tava sonhando. Era um sonho. E esse sonho eu acabei decepcionando as pessoas da minha família, porque eles acreditavam mesmo que eu ia ser um jogador de futebol profissional, porque não era o talento. E você vê isso no futebol de hoje. Sim. Não importa se você tem talento, talento é secundário, importa se você tem um bom empresário para te lançar lá. Que é uma outra coisa que mudou muito, né? Quando a gente fala da mudança, mudou tudo. Mudou. Tudo, inclusive, e principalmente futebol. Quando você pega os profissionais de futebol do passado, eles não dependiam de empresário, era simplesmente talento. Sim. Ou o cara tem futebol e vai se tornar um profissional, ou ele não tem. Ponto final. Com o passar, principalmente de 2000 para cá, tá? Do ano 2000 para cá, final do século XX para o começo do século XXI, as coisas mudaram muito, porque entrou a figura do empresário. O empresário mexe com muito dinheiro, então é importante para o empresário ter um jogador meia boca, mas que no futuro vai conseguir vender ele para fora. Então o futebol brasileiro virou uma vitrine de um monte de jogador perna de pau, mas que tem um monte de empresário por trás deles, entendeu? É isso mesmo. Pois é lamentável para quem ama futebol. Você tá vendo os escândalos que tá acontecendo com essas bets, com essas manipulações de resultado,
sabe? Com a manipulação, né, de resultado. É muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. E você trabalhou também com jogadores quando você foi segurança? Na área da segurança. Quando você ficou na segurança? Deus quis me deixar mais um pouquinho lá no futebol. Quando não deu certo o futebol, eu fui trabalhar na área da segurança porque meu tio, ele era sargento, hoje ele é já aposentado, ali no bairro de Pinheiros. E o bairro de Pinheiros é um bairro de balada à noite. E ele patrulhava, sargento de área, conhecia todas as baladas. Um dia ele falou de mim, falou, tem um sobrinho aí, tem 1,93 m, ele tentou ser jogador de futebol agora, mas não deu certo, ele tá tentando... Tem alguma coisa pro meu sobrinho aí? Ah, traz ele aí, do Vadão, Oswaldo o nome dele. Aí eu fui trabalhar por R$20, eu entrava às 7 horas da noite, que era um restaurante, o restaurante fechava às 11 e virava balada, até 5 horas da manhã. Aí eu saía da Luiz Murat, que é o Girassol, que era o Branca Leone, o nome do lugar, e eu andava até a avenida, até a estação Sumaré. Cara, você não tem noção. E nessa época, aí eu tinha parado de jogar futebol, eu tinha voltado a morar com a minha mãe. E minha mãe morava em Itacoaquecetuba. Nossa. Eu pegava o trem, metrô, trem. Eu viajava pra isso, sabe? Com R$20. R$20 é porque eu tirava ali, eu sobrava R$15. Olha, eu trabalhava por esse valor. Não, aí a galera vê hoje. Rodolfo falou assim, teve tanta sorte, olha a sorte dele. Foi sorte, foi querer muito. Eu tive que querer muito, sabe? Muito mesmo, senão... E propósito, né? Foi ali que eu aprendi muita coisa. Trabalhando na noite, eu aprendi de verdade quem é o ser humano. São Paulo é outra coisa à noite, tá? São Paulo de dia é o mercado financeiro. À noite é onde a galera gasta essa grana. E como gasta? Muito. Não tem dó de gastar. Não tem dó de gastar. É impressionante. E aí, nessa minha trajetória, eu conheci a mãe da minha filha mais velha. Namorei 3 meses com essa menina. Eu trabalhava como segurança, ela frequentava. E nasceu a Giovana, em 2004 isso. Só que em 2004, quando a Giovana nasceu, eu já não tinha mais relacionamento com a mãe dela, trabalhava como segurança. E aí eu já tinha conhecido a minha esposa, porque nessa época que eu trabalhava de segurança, foi a época do axé. Entendi. Lembra? Peraí, isso daí eu não sabia. Por isso eu não conto, a gente pula essa parte, entendeu? Que você arrancou algo que eu nunca contei. Então... Adorei isso. Então vamos falar mais, por favor. Vamos mais, né? Olha aí, tá vendo? Você gosta de axé? Eu amo axé. Eu tenho certeza que a surpresa não foi só minha. Olhando pra você, não dá pra imaginar que você gosta de axé. Glória a Deus, não imaginem, pelo amor de Deus. Eu tinha cabelo, cara, assim, entendeu? Eu arrepiava o cabelo, assim. Teve uma hora que eu coloquei até um dread, meu Deus. Aquele momento, onde eu vou conseguir uma foto dessa? Você não vai conseguir uma foto dessa. Ninguém vai conseguir uma foto dessa. Eu bisbilhoto bastante, mas eu não vi isso. Não, é uma coisa que ficou só aqui na lembrança. Meu Deus. Só que eu comecei a dar aula de axé em algumas academias. Eu tinha um amigo que era professor mesmo, né? O cara era bailarino e ganhou muito dinheiro com axé. E a gente fala assim hoje, talvez gere até um preconceito para quem está escutando, mas na época de 2002, 2003, 2004, era comum porque virou uma febre. Sim. E todas as academias tinham aula de lamba aeróbica. E ganhava muito dinheiro, eu ganhava mais dinheiro dando aula do que como segurança. Então eu mantive os dois. Eu comecei a dar aula através desse meu amigo. Gente, ele dava aula. Que tinha um grupo de axé. Eu dancei num grupo chamado Swing do Bicho, que era um dos maiores grupos de axé da época. Peraí, você jogar no YouTube o Swing do Bicho, talvez eu veja alguma coisa. Você vai ter que caçar bem. Tem, mas você vai ter que caçar bem. Aliás, foi uma época muito legal da minha vida, muito legal mesmo. Eu gostava muito. Não tinha propósito, não conhecia Jesus, então era só farra. Mas assim, não tô lembrando por causa da farra, tô lembrando porque eu gostava daquilo, né? Não, e a música é boa. E numa dessas eu conheci a minha esposa, que foi minha aluna. E aí, em 2004 a gente se conhece, 2005 a gente começa a se envolver e a gente literalmente começa a morar junto desde 2005. E a Giovana tinha acabado de nascer, então ela se tornou naquela ocasião madrinha da Giovana. Então o que eu tenho de relacionamento hoje, 20 anos, é a mesma idade com minha filha é um pouco meses mais velha do que o meu relacionamento. Caramba. A Giovana tem 20 anos e é o meu relacionamento com a minha esposa, com a Tancinha, aliás, um beijo pra ela, tem 20 anos. E foi dançando axé. Então, nessa época, eu ficava na segurança e no axé, na segurança e no axé. Meu Deus do céu, tá aí uma coisa que eu jamais imaginei. E não imagine.
O problema é que eu não consigo não imaginar. Pois é, cara. Nos aniversários de família sempre tocam axé e todo mundo começa a gritar lá. Aí você reúne a galera das antigas, né? E começa a dançar. E, gente, eu falo que tem algumas que são assim, são clásicas. Reúne a família, tem que tocar, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho o grupo das primas mais próximas, né, que é a família grande, muito primo, muita prima. É mesmo. Aí tem o grupo mais, que é o que a gente convive mais, né? mais fechado. Que nas festas tocou, não tem jeito, gente. É a música do nosso tempo, tá Exatamente. vendo? É o nosso tempo, não tem jeito. A gente nem presta atenção na letra, a gente só faz a coreografia e vai. Que agora a gente vê as filhas das primas, aí elas olham pra gente assim, né? Não, é que faz aquelas dancinhas do TikTok, meu Deus. Que bate na cabeça, gira e eu não sei fazer nenhuma. Isso não é dança, gente, mas tudo bem. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Lá vamos nós, os velhos, falando, nosso tempo era melhor. Nosso tempo era melhor, Fazer cara. o quê? A vida. Então, dito isso, eu comecei a trabalhar. Aí, o que acontece? Eu tinha abandonado a escola, né? E eu fui fazer supletivo, através da minha esposa também, porque do futebol eu tinha feito isso. E durante a minha escola, eu conheci um menino que trabalhava numa empresa de segurança e quando ele me viu, ele ficou louco. Falou, cara, o seu tamanho, você vai ganhar muito dinheiro, vai fazer os cursos. E eu fui fazer os cursos de segurança. Segurança normal, que é uma segurança privada, né? Depois fazer segurança pessoal, depois fazer carro forte. Todos os cursos que a área da segurança, que existe na área da segurança, eu fiz. Em 2008, 2009, eu fui trabalhar para um rapaz chamado Marcos Buais. Para quem não sabe, a referência é falar que ele é ex-marido da Vanessa Camargo. Atual marido da Isis Valverde. Ficou mais fácil falar assim, né? E ele foi um grande mentor na minha vida. Porque ele me viu trabalhando para uma empresa terceirizada, numa balada chamada Royal Club. Aliás, o gerente do Royal Club, o gerente, o CEO, que é o Anderson, é meu padrinho de casamento. É um dos meus melhores amigos até hoje. Então, eles me ensinaram muito. E eles me viram trabalhando na área da segurança para uma empresa privada e me chamaram para trabalhar diretamente para eles. E aí foi o divisor dividiu as foi coisas. Ali que realmente as coisas mudaram. Foi o divisor de águas na minha vida, porque ele é um homem totalmente empresário, bem relacionado. Eu comecei a acompanhar ele em alguns lugares. Até 2009, o Ronaldo vim para São Paulo e assinar com o Corinthians. 2008, né? 2008, 2009. O Ronaldo vem para São Paulo e assina com o Corinthians. E ele se torna sócio do Ronaldo numa pizza na casa do Faustão, numa segunda-feira. O Faustão apresentou os dois, deu match, porque o Marcos Buais é um empresário e o Ronaldo já pensava na aposentadoria dele. E juntos, eles criaram uma empresa de marketing esportivo chamada Nine. Que eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda porque eu vi esse mundo da publicidade e eu fiquei maluco. E aí eu comecei a trabalhar diretamente para esses jogadores que a Nine patrocinava, que a Nine cuidava, né? São contas, né? Na publicidade a gente chama de conta. Então a gente tinha a conta do Ronaldo, tinha a conta do Neymar, tinha a conta do Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato na época. E todas as vezes eu era o segurança designado para estar trabalhando com eles aqui em São Paulo. O Ronaldo tinha 2 seguranças, que era fixo com ele, que era o Branco e o Fábio, 2 policiais civis, grandes amigos, e eu estava sempre dando apoio para eles. Mas assim, com o Ronaldo, era estranho porque eles, 6 horas da manhã, eles tinham que ir pra delegacia trabalhar. E 6 horas da manhã tava começando a festa pro Ronaldo. Caramba. Então eu segurei muitas coisas e foi uma fase muito gostosa da minha vida. Tá perto dos jogadores, sabe? De uma outra forma, perto dos meus ídolos, né? E ganhando muito bem. Muito bem, eu imagino. Muito bem. E foi assim que aí você foi estudar publicidade e propaganda, Sim. que você conheceu a comunicação e se apaixonou pela comunicação? Ou não foi uma paixão? Não. As coisas foram acontecendo? Era muito estranho, porque uma vez o Buai chegou pra mim e falou uma coisa. Falou, cara, todas as vezes que você vai resolver um problema, você chega sorrindo. Você não é segurança, você é um péssimo segurança. Ele falou isso pra mim. Falou, cara, você tem que fazer comunicação. Não, foi ótimo escutar isso. A gente tem que falar a verdade. Sim. Eu quero que você seja aí, você chega lá, e aí? Cara, o seu tamanho, você tem que se assustar. E esse é o grande mal de algumas pessoas, que ainda me julgam pelo meu tamanho. Eu sou mais do que esse tamanho, entende? Sim. E aí o Buais falou isso pra mim, e aí virou minha chave. Falei, cara, é verdade, eu tenho que trabalhar com comunicação. E fui trabalhar com comunicação e me achei. E aí só que veio a pandemia, né? Faltando 6 semestres para eu me formar, a pandemia veio e minha faculdade fechou. Nossa. Então eu quase me formei em publicidade e propaganda, mas eu não sou formado. Faltou um semestre de 4 anos. Que loucura, né? A gente não entende. É aquela história, as coisas dão errado. Sim. E você não entende por quê, mas lá na frente você acaba entendendo. Exatamente, mas foi uma experiência incrível trabalhar com jogadores. Eu não tinha vida, né? Praticamente. Eu imagino. Eu mirei muito no dinheiro, né? E eu consegui
ganhar muito dinheiro, mas eu também não guardei o dinheiro. Foi ali que as coisas começaram a mudar na minha vida e eu comecei a entender como é que o mundo estava funcionando, sabe? Eu até ouvi uma vez você falando que talvez tenha sido nessa fase que você percebeu que você se preocupava tanto em mostrar para os outros que você tinha conseguido. Exatamente. E é uma coisa que a gente não julga, porque quem sofreu muito, quem passou por muita coisa, quem foi muito desacreditado, quem não tem as mesmas oportunidades, é que uma pessoa de classe média alta, ouve muito, né? Sim. Que, imagina, que loucura, você não vai ser nada, você não vai conseguir nada. Então, a gente não julga quando vem aquela coisa, tá vendo, eu consegui. Mas aí eu vi uma vez você falando que você meio que se perdeu nesse momento, você viu que você estava mais preocupado em mostrar do que em viver. Ives, todas as vezes que a gente tenta provar algo para alguém, é sinônimo de que a gente já tá perdido. Então, se você encontra um amigo, se você tem um amigo que toda hora tá te provando que ele tá num emprego melhor do que ele tava, que tá ganhando mais, que quer mostrar para você o iPhone 15, que quer mostrar não sei o que lá. Todas as vezes que ela busca essa aceitação, sabe, é porque algo já tá errado e faz tempo. Sim. E eu buscava essa aceitação. E já que eu não poderia ter a vida com eles que eu gostaria de ter, porque eu era um funcionário, mas para os meus amigos eu sempre tive a vida que era melhor que a deles. Sim. Eu viajava, eu postava. Eu adorava tirar foto sem camisa, porque eu gostava do que eu atraía. Me preenchia meu ego. Eu nunca tive os carros importados que eu postava lá. Depois de uma certa época eu até tive. Mas eu priorizei esses custos, sabe? Esses ganhos que não me levaram a lugar nenhum. Carro importado, melhor celular, melhor calça. E uma vez que eu fui na Cavaleira, do shopping Center Norte, e eu entrei lá e o cara não me atendeu direito. Essa é uma história que acontece com todo mundo e aconteceu comigo. De eu chegar e de ser muito mal atendido. E eu gostei de uma calça. Falei, quanto que tá essa calça aqui? O cara olhou e falou assim, R$500. Eu olhei assim, não era pra eu levar a calça. Eu fui lá e eu comprei a calça. Sem necessidade nenhuma, porque a calça era horrível. Mas o olhar dele te fez... O olhar dele me feriu. Tipo, você tá achando que eu não tenho grana pra comprar? Sabe? Só que nessa época eu morava com a minha esposa, sabe? Eu na casa com a família dela, nem tirar ela da casa dela eu tava tirando, porque eu gastava com os meus privilégios, com as minhas coisas, gastava com os meus amigos, porque eu adorava sair e pagar bebida pros outros, né? Eu era o rei da noite. Então, toda hora tinha amigo do meu lado. Que eu não tenho grana. Não, vamos aí que eu pago. Eu era esse cara, você entendeu? Vazio, extremamente infeliz, porque eu tinha um ouro na minha mão, que era minha esposa, a família da minha esposa, que sempre me aceitaram do jeito que eu era maluquinho, me exalando amor, e eu lá, perdido, querendo viver a vida dos jogadores de futebol, que é uma vida horrível, porque os caras, eles não treinam direito, eles só querem saber de balada, querem saber da grana, querem saber do status. Se um jogador compra um carro, ele vai lá e quer comprar um carro melhor, você entendeu? Briga do ego, quem tem mais, sabe? E eu entrei nessa, eu me perdi, sabe? Isso quase custou a minha vida. Então foi uma fase muito difícil. Eu tinha tudo e não tinha nada. Sim. Entende? Eu tinha tudo e não tinha nada. E aí foi nesse momento que você realmente conseguiu enxergar isso e as coisas mudaram? Você realmente... Não, eu tive que ir pra lona. Eu tive que literalmente ir pra lona. Eu perdi tudo. Num período da minha vida eu acabei me separando. E eu tive uma relação muito difícil com uma outra pessoa nesse tempo. Eu não posso culpar a menina, porque eu também era uma pessoa difícil, você entende? E eu queria ser sempre o que eu não fui. Eu comecei o relacionamento com uma mentira. Eu falava que eu era formado em educação física, que eu já tinha sido policial. Eu sempre quis ser algo que eu nunca tinha sido. Você criava, na verdade, uma pessoa na sua cabeça que você queria. Porque era muito mais aceito. Eu era aceito sendo aquele personagem, você entende? E que tudo que uma pessoa quer hoje na sociedade é ser aceita. Sim. Na faculdade a pessoa quer ser aceita nos grupos, na escola as crianças querem ser aceitas nos grupos, você quer ser aceita no grupo da sociedade, no grupo das pessoas de comunicação. Normal, e eu queria ser aceito de todas as formas, então criei um personagem. Sim. E eu tive um relacionamento com uma menina que não foi legal, um relacionamento tóxico pra ela e pra mim. Mas graças a Deus saímos vivos dessa relação. Hoje ela toca a vida dela, já tem quase 9 anos isso. Eu voltei com a minha esposa, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de eu reatar o meu casamento e eu de fato viver uma coisa que eu nunca tinha vivido. Eu fiquei com ela há 11 anos até ficar esse período separado. E quando eu voltei, cara, eu vivo uma relação que é de lua de mel até hoje, entende? Eu sou extremamente apaixonado pela minha esposa, sabe? Coisa que talvez eu não enxergava antes. Eu precisei passar por isso pra olhar o ouro que eu tinha na minha mão. Uma mulher, cara, virtuosa, ela é o melhor ser humano que eu conheço. Ela é uma mãe incrível, ela é uma amiga incrível, ela é sensacional em tudo que ela faz, sabe? E ela me aceitar
sabe? Eu tive que, sabe, rastejar, sabe? Não rastejar no sentido de me perdoa, mas tive que rastejar na vida para provar para ela que eu queria ser alguém. Sim. Só que para isso eu tive que, me desmascarar. Falei, cara, deixa eu tirar essa máscara que esse não sou eu, sabe? Me apresentei pro mundo. E quando eu me apresentei pro mundo, as coisas começaram a acontecer de verdade na minha vida. Sensacional. A gente vai continuar, eu tenho de novo que parar. Mas a gente volta daqui a pouquinho. Tem recado importante para você no nosso intervalo sempre. Dá uma olhadinha nas dicas, porque tem coisa muito legal. Eu quero que você fique de olho. E, claro, não saia daí, porque eu já volto. O Papo Nobre está de volta para você. E que papo gostoso hoje, meu Deus do céu. Eu sempre falo, gente. Testemunho, né? Tá sensacional. Não sei se você tá gostando, mas eu tô amando. Eu tô indo na sua, eu tô adorando. Tá bom demais, gente. Faz tempo que eu não falo da minha vida, eu só falo de política ultimamente. Então não, e você é o homem dos posicionamentos, né? Eu sou suspeita, gente, porque eu sou apaixonada por quem tem opinião e defende a sua opinião e não tem medo, porque tem que ter muita coragem, né? Ultimamente, coragem e ousadia. Eu falo que a gente vive numa sociedade onde as pessoas exigem respeito. Já tá errado daí, porque respeito não se exige. Exatamente. Respeito ou você tem ou você não tem. Você conquista, né? Conquista, exato. E aí é assim, você tem que respeitar o que eu penso. Não dá. Mas se a minha opinião for diferente da sua... Você tá cancelado. Já era. Então assim, tá tudo meio louco, assim, né? Ainda mais nos dias de hoje. Tá muito complicado. É uma geração que é a geração do amor, mas que odeia mais do que qualquer outra geração. Então, tá difícil. É uma geração marxista, mas marxista, os caras são demais. Quer falar disso? Depois a gente pode chegar aí. Vamos lá. Mas, a gente estava falando no bloco anterior sobre a sua transformação de vida, que foi uma coisa assim, que foi, inclusive é lindo ver você falar sobre isso. E eu falo que você teve um acúmulo de coragem. Coragem para desmascarar, coragem para reconhecer, coragem para se arrepender, coragem para lutar pelo que realmente valia a pena. Claro. E isso tudo foi fundamental para que o Rodolfo chegasse onde chegou. A sua vida com a comunicação já estava caminhando aos pouquinhos. Sim. Mas quando começaram a surgir, o Sem Filtro foi o que veio primeiro? Conta pra gente como foi Bom, eu falei aqui antes de terminar o segundo bloco que eu tirei a máscara e as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? E começou a acontecer porque eu comecei a me aceitar. Eu parei de ligar para a opinião das pessoas. Então eu me afastei. Me afastei de todo mundo que me fazia mal ou de todo mundo que queria tirar proveito daquele Rodolfo que chegava de carro importado, que tinha dinheiro na carteira para estar pagando conta para todo mundo. E quando eu assumi essa responsabilidade, ser quem eu sou, as coisas começaram a fluir e as ideias começaram a aparecer. Em 2014, nasce a minha filha Valentina, fruto desse relacionamento com a minha esposa, que é minha alma gêmea, essa menina. Essa menina é minha alma gêmea. Ela veio para me ensinar todas as coisas sobre o amor, assim, sabe? Ela é a mãe dela em miniatura. Sério? Na questão de me compreender, na questão de compreender, sabe, o mundo. Ela tem 10 anos, ela tem 1,61 m, joga vôlei. O que é professor de violão dela? Então, cara, é o amor da minha vida. Então, eu tive um outro sentido. Eu tive o perdão da minha esposa, o perdão dos meus amigos e familiares mais importantes para mim. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E eu já estava trabalhando, eu estava trabalhando bem. Em 2019, eu estava trabalhando no Google, para uma empresa chamada B12, que é uma agência de publicidade. Eles pegaram a conta do Google para trabalhar o Waze e Carpool e eu fui morar no Rio de Janeiro. E foi um período muito bacana. Só que nesse período, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava na faculdade, veio a pandemia 2020 e eu fiquei maluco. Passou a pandemia 2021, eu estava trabalhando já também numa outra agência de publicidade. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tava orando no banheiro, água, né, cara, orando. Pra quem não é crente, vocês não vão entender isso. Vocês vão achar que é uma utopia da minha cabeça, mas não é, gente. Eu tava tomando banho na minha oração, eu falei, Deus, eu sei que eu tô bem financeiramente, eu tô bem equilibrado, eu tô aqui com meu apartamento, já tenho meu casamento, a gente tá precisando de dinheiro, mas eu preciso trabalhar com alguma coisa que seja fora da curva. Eu vi nesse momento, foi transcendente, assim, sabe? Eu vi o podcast na minha frente, eu comecei a gritar, foi uma experiência... Cara, a cosmovisão explica isso, né? E a Bíblia também explica isso. Foi uma loucura. Eu gritei minha esposa, ela saiu e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu vou fazer um podcast.
Ele tá sem grana pra isso. A água tava muito quente. A água tá muito quente. Derretendo os miolos. Uma semana depois, eu tava com o podcast no ar. Caramba! Eu editei meus 2 episódios, eu não tinha dinheiro, eu chamei 2 amigos pra fazer. Quando eu vi, tinha 6 pessoas fazendo meu podcast, eu tava com uma redatora, eu tava com alguém que tava cortando. Cara, eu montei uma equipe, do nada. Então tinha um propósito aí. Eu já tava na igreja, eu me converti em 2019, no final de 2019, e eu já me achei. Então, meu podcast começou a abrir portas para mim. Uma menina, a Melina Braga, ela fez o primeiro ano de faculdade comigo, ela fez jornalismo, eu fiz publicidade e propaganda. Primeiro semestre nós estudamos juntos. E ela ficou desempregada um tempo, ela foi trabalhar no meu podcast. Ela estava estagiando na Record, mandaram os estagiários embora, ela foi trabalhar comigo. Logo depois, ela foi para a Jovem Pan. E nas eleições de 2022, a Jovem Pan buscava uma pessoa que não era do meio político para estar fazendo comentários políticos. Sim. E meu nome estava na mesa. Por quê? Porque eles queriam alguém que fizesse podcast, não sei o quê. Quando a Mel viu meu nome, falou, cara, esse aqui é o Rodolfo. Ah, você conhece ele? A diretora falou, conheço. Então chama ele aqui. Queria uma opinião neutra. Né, cara? Ele é de direita, mas ele vai saber conversar porque ele não é um cientista político. Talvez ele vai conseguir falar com o povo que está em casa. E foi uma experiência incrível. A primeira vez que eu pisei na Jovem Pan, eu fiquei muito nervoso. Eu imagino. E me microfonaram, como fizeram aqui comigo. Eu tava de terno e gravata. E aí eu entrei no estúdio. E eu falei, Deus, eu preciso orar. Faltava 3 minutos para começar o programa, cara. O Pavinato, que é um jurista formado na Sanfran, Universidade de São Francisco, o cara é professor de filosofia do direito. Que eu não sei você, mas eu imagino você perto dele, porque eu de longe, pelo Instagram, eu babo vendo ele falar. É, cara, é muito inteligente. Nelson Kobayashi, simplesmente o cara da OAB de São Paulo. Do outro lado tava o Fernando Holliday, que era vereador, que é vereador ainda, e o Fernando Capês. Eu falei, meu Deus, somos monstros aqui, cara. Eu falei, preciso orar. Eu fui no banheiro, limpei o chão, ajoelhei lá e tal, comecei a orar. Orei por todo mundo. Terminou o programa, das 2 às 3h30, o diretor saiu da sala do suíte e veio falar comigo. Falei, Rodolfo, parabéns. Eu falei, foi bom o programa, meus comentários? Eu fiquei um pouco nervoso. Não liga pros comentários. O comentário foi meia boca, mas a sua oração foi ótima. Mentira. Foi como assim? Falou, na hora que a gente microfonou, eu tava aberto no suíte. Eu não acredito. A gente escutou tudo que você tava orando. Eu falei, cara, que incrível isso. E eu nunca mais saí da Jovem Pan, desde então. Caramba, que sensacional, gente. Foi sensacional, cara. Foi uma oração linda, de um coração aquebrantado, que tava agradecendo pela oportunidade. E eles enxergaram isso. E eu fiz bons amigos na Jovem Pan. Muitos bons amigos. Que coisa linda, gente. Muito legal. E aí não parou mais, porque... Eu tô fora da Jovem Pan, do ar na Jovem Pan já tem 1 ano, porque eu respondo um processo, né, do desembargador Ayrton Vieira, que inclusive teremos audiência logo logo. Mas eu creio que vai ser tudo resolvido, porque foi uma questão de hermenêutica. Eu falei de um jeito, ele entendeu do outro, né, mas eu vou ter oportunidade de pedir desculpas para ele pessoalmente ali, na nossa audiência. Ele vai entender que eu não quis ofender a honra dele. E logo, logo, as pessoas que estão acostumadas a me ver no linha de frente vão me ver de novo. Que bom, que bom. Isso. Queremos. Amém. Eu falo agora como fã. Queremos, obrigado. por favor. Obrigado mesmo. Achei uma comunicação ali, né? As pessoas em casa, elas admiram as pessoas porque talvez elas entendem que elas nunca vão chegar onde as pessoas estão. Se você parar para pensar, se você vê foto do Cristiano Ronaldo, do Neymar, essas pessoas são muito famosas, por que essas pessoas seguem elas? Por que as pessoas me seguem no Instagram? Por que as pessoas seguem o Pavinato no Instagram? Porque a gente virou uma voz. Eles admiram, porque para eles é inalcançável, sabe? Então eles vivem o nosso sonho. Mas é isso mesmo. Tem alguém que pensa como eu penso e que tá conseguindo falar o que eu quero falar. E que tá lá falando pra mim, então eu vou seguir esse cara. Isso é muito sensacional. Muito. É muito. Você realmente hoje, mais do que expor a sua opinião, você representa um monte de gente. Porque é difícil, porque nem sempre eu agrado todo mundo, né? Eu costumo falar para as pessoas entenderem o que é direita, que não é ser bolsonarista, e o que é esquerda, que não é ser lulista. Existe uma grande diferença nesses setores, entende? Eu sou de direita, eu não sou bolsonarista. Sim. Eu conheço várias pessoas de esquerda que não são lulistas. E as pessoas não entendem isso. Virou 2 polos, né? Ou você é Bolsonaro de direita ou você é Lula de esquerda. Mas eu acho que isso se intensificou muito nos últimos anos. Sobretudo nos últimos 4 anos, né? Eu acho que assim, primeiro que multiplicou o número de especialistas em política. Todo mundo entende de política. Ninguém gostava de política. Hoje todo mundo fala de política. Sim. Todo mundo entende tudo, todo mundo sabe tudo. É uma coisa de louco. Exatamente. E assim, ficou tudo
como tudo, né? Muito mais intenso, Muito. mais... As pessoas estão ficando malucas com a Não, política. pronto, é isso, elas estão ficando malucas. Você não sabe, eu tava na academia treinando, a semana passada, e aí eu conheci um cara que tá treinando no mesmo horário que eu tô treinando, que ele foi um dos presos do 8 de janeiro. Só que ele fez um acordo, saiu, tá respondendo em liberdade. E o Lula esteve em Nova York na semana passada para falar algumas coisas na reunião da ONU. Ele me chamou na academia e falou: Rodolfo, vem cá, vem cá. Eu fui lá, falei: pois não, tudo bem? Tudo não. Tá, pega seu celular aí, põe a mão no microfone, põe pra trás agora. Eu falei: mas por quê? Não, porque eles estão nos escutando o tempo todo. Aí eu falei: meu Deus, cara, vamos ver onde esse cara vai chegar. E eu fiz essa cena, peguei o celular, coloquei pra trás assim e fiquei. Aí ele falou assim: deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Abriu o celular dele, a entrevista do Lula. Eu falei: o que tem? A entrevista do Lula? Não, esse aqui não é o Lula. Eu falei: como assim? Não, esse aqui é o sósia dele. À esquerda tem o sósia do Lula. Gente. Olha só como é que ele fala. É diferente do presidente atual. Esse aqui é o sósia dele. Eu falei: meu Deus, cara. Eu falei: é mesmo? Não, beleza. Pô, a gente tem que denunciar isso aí e tal. E saí e fiquei pensando pra onde tá indo as coisas. Não, o negócio tá assustador. Tá assustador. Gente. Não, eu não sou o Rodolfo, eu sou sósia dele, entendeu? Ok, você me enganou. A culpa é sua. Quem foi traída nessa história toda fui eu. Descobri isso agora, nos 45 do segundo tempo. Tá vendo só? Não acho justo. Não, corta tudo. Vamos começar de novo. Reset. Gente, mas é ó, isso. e eu falo que assim, eu já falei isso hoje, mas vou repetir. A sua posição hoje é de alguém de muita coragem. Porque hoje um comentário que você faz numa rede social sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. As pessoas vêm pra cima de você com tanta raiva, com uma Muito. coisa fora do normal. Um ódio estranho, né? Sim, isso o hate é isso, assustador. né? Muito. Isso. E como você tem as suas visões, você Sim. tem a sua opinião muito forte, você é uma pessoa de direita, que todo mundo sabe. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que criar filhos hoje tá muito difícil. Sim. Como você lida com isso? Você tem uma filha adolescente, você tem uma filha que é jovem também, de 10 anos, de 20 anos. Como fazer? Porque você ensina uma coisa dentro de casa, que é aquilo que você acredita, são os seus princípios, Sim, da claro. sua esposa. Moralidade, né? Princípio ético. Exato. Mas quando ela põe o pé para fora de casa, na escola, ela ouve coisas diferentes. Sim. Como hoje educar os seus filhos? A educação da Giovana foi um pouco diferente. Eu fiz parte de uma estatística no Brasil, né? De ter pais separados. No começo do nosso relacionamento, foi um pouco conturbado. E essa perturbação perpetuou durante um tempo. E isso foi muito ruim para a educação da Giovana. Porque o que ela podia na minha casa, não podia na casa dela. O que ela podia na casa dela, não podia na minha casa. Enquanto ela tinha 10, 11 anos, a gente conseguiu levar numa boa, foi sempre tranquilo. Quando ela virou adolescente, as coisas começaram a pesar um pouco, porque ela entendeu que na minha casa as coisas tocavam diferente. E na casa dela não, na casa dela ela é uma outra, a mulher tem uma amizade diferente com a mãe, né? E com o pai é uma outra relação. Então eu tive ali algumas complicações na adolescência da Giovana, mas que foram sanadas porque hoje ela é uma adulta maravilhosa, estudante de jornalismo, inclusive. Tá seguindo os passos aí, vamos ver se vai dar certo. Já com a Valentina, nós somos privilegiados, porque a Valentina tem pai e mãe dentro de casa. Né? Então, o que eu falo aí tá de acordo com a minha esposa, e o que minha esposa fala tá de acordo com aquilo que eu falo. Então, a Valentina não tem essa... vou falar do meu pai falou uma coisa. Não, a educação é a mesma, sabe? Então, você ter pai e mãe que sintonizam, sabe, o mesmo pensamento, a mesma educação para criança é fundamental. Sim. Eu estava conversando com a Valentina ontem sobre o comportamento das alunas dela na escola, das amiguinhas dela na escola. Ela me falou de 4 meninas. As 4 meninas têm em comum a separação dos pais. Então, uma das meninas, a mãe vai pro samba e volta com um homem para dentro de casa. Aí, nesse final de semana, a mãe apresenta ele como tio fulano. Passa-se o tempo, passa-se o tempo, meses depois ou dias depois, a mãe volta com outra pessoa. Então apresenta outro tio, não sei o que lá. A criança começa a crescer com isso. Sim. De que a mãe não tem uma... E o pai também, porque o pai normalmente abandona, né? O pai tá com a mãe, vou só pagar a pensão, fazer a minha parte aqui. Porque o pai também se relaciona. E o homem é diferente, porque o homem quando se separa, ele se relaciona e vai casar com outra pessoa. A mulher não, a mulher é mais frágil. A mulher, para achar um homem que vai segurar as pontas de uma responsabilidade de ser mãe solteira, é difícil. É muito difícil. É muito mais difícil para a mulher, eu sei disso. Porque a responsabilidade da filha normalmente fica com a mãe, né? Sim.
Mas o comportamento é um comportamento mais agressivo, é um comportamento mais de inveja, é um comportamento de separação, sabe? Porque isso é reflexo da educação que ela está tendo em casa. Enquanto as crianças que estão ali sendo criadas com pai e mãe, que elas são diferentes, lógico, né? Eu não estou criando aqui uma dogma, não é um dogma, porque tem as suas nuances. Tem gente que tem pai e mãe e o moleque é um satanás, entendeu? Mas, via de regra, o comportamento das crianças são moldados pelo comportamento dos pais. Sim, eu costumo dizer que é mais do que o que eles ouvem, é o que eles veem. É porque você ensina pelo exemplo, né? É isso mesmo. É isso. Vivemos uma fase complicada. Mas Deus tem misericórdia da gente. Ele é maravilhoso demais. Ele é. Ele é. E com relação aos haters, como é que você lida? Você recebe um bocado. Recebo, mas eu não ligo. Recentemente, eu recebi um ataque pessoal de algo que eu fiz no meu passado, como eu contei aqui, e isso, no momento, mexeu comigo. Porque não atacou só a mim, atacou a minha filha, colocou uma história do meu passado que já foi resolvida com a minha esposa, que já foi resolvida com a menina, e essa pessoa quis destruir a minha imagem. Só que Deus é tão bom que isso não foi pra frente. Mas foi um hate bem específico, porque ele atacou a minha família diretamente. Ele é uma pessoa que tem voz na internet também, e ele não sabe de nada do que aconteceu. Ele simplesmente pegou para tentar destruir a minha imagem e falou um monte de besteira. E a gente tem um Estado, né, a nosso favor, então rola processo. Sim. Então essa pessoa está sendo processada. Mas, via de regra, eu não ligo muito pros hates. No meu Instagram, no meu podcast, fala que eu falo muito, que eu não deixo o convidado falar, que não sei... Então, sei lá, pelo menos que eu não audiência. A gente gosta de falar. Você tá aqui hoje batendo papo comigo, não cala a boca, eu tô falando, eu tô falando mais que você, me desculpa. Eu tô falando mais que você. Não pede desculpa não, por favor. Eu agora, a gente tá chegando aí nos minutinhos finais do nosso papo. Que pena. E antes de me despedir, eu quero te entregar isso. Pra mim... Que é um carinho do nosso papo. Posso abrir? Por favor. Eu falo que eu gosto de ver a reação dos nossos convidados. Aí, que corte. Ó, que vai lá pro meu podcast, ó. Eu quero ver a gente tem coleção lá. Aí, dá uma olhadinha, gira lá aí, ó. Nossa, cara, que isso. Rodolfo Marins, ó. Ela é personalizada. Que legal. É pra quando... Muito obrigado. Tá cheirosa ainda, meu. Cheirosa, você passou perfume aqui, isso aqui? É o cheirinho da KMV, que é a nossa parceiraça. Que é um legal presente isso aqui, nosso cara. pra você. Ela vem... Nossa, não dá nem pra passar embaixo do sofá aqui. Bom perfume bom. Rapaz, isso foi na minha mochila da faculdade, meu. Eu falo, isso daí é uma lembrança pra quando muito você obrigado. for tomar seu café, seu chá. Meu chá. Seu chá, você lembrar da gente. Sim. E aí, da gente e da KMV Personalizado. Para você que está acompanhando a gente aí em casa, muito obrigado. Se você vai fazer uma festa, vai fazer um evento, ou tem a sua empresa, entre em contato com eles. Segue aí, @KMV Personalizados, tudo que você quiser deixar com a sua cara, do seu jeito, com a sua marca, é só falar com eles. Entra no Instagram, segue e dá uma olhadinha em tudo que eles fazem, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, porque eu sempre digo que KMV te entrega a encomenda e vem carinho no pacote. Que cheirosinho, né? Muito, gostei muito. Depois você me passa os contatos deles. Vou passar com gostei certeza. Muito obrigado. Então é pra você lembrar da gente. Vai estar no meu podcast, você vai ver. Eu quero ver. Eu vou mencionar vocês no meu podcast, meu vai estar lá. Céu. Muito bonita a caneca e cheirosa. Eu não vou colocar nada na caneca, porque eu não quero acabar com o cheiro. Amei, obrigada. Eu que agradeço. Rodolfo, eu quero te agradecer por ter estado com a gente, por ter topado vir papear e falar e compartilhar tanto da sua história, até coisas inéditas, que eu fiquei honrada. Coisas inéditas, falei do axé, meu Deus. Eu quero te agradecer muito, muito. Já sabe o caminho, as portas estão abertas para você voltar quando quiser. Tá com tempo livre, o que é difícil? Eu tô indo tomar um café aí. Eu vou passar aqui, por favor. Quero te agradecer, te parabenizar. Obrigado, Ivan. Quero fazer um convite para você no meu podcast. Meu Deus. Kiko, por favor, faz essa ponte aí em novembro. Nós vamos te levar lá pra gente bater um papo. Nossa, eu fico honrada pelo convite. Você muito vai obrigada. Contar a sua história lá. Já viu que eu gosto de falar, né? Não, perfeito. Gosto de falar, então a história a gente conta. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que Deus agradeço. te abençoe. Amém. Vocês também. Abençoe sua vida, sua família, seus projetos. E volta logo, que queremos te ver na PAN também. Muito obrigado. Posso pedir pro pessoal da sua audiência me seguir lá? Por favor, @Rodolfo Marins no Instagram e @podcast sem filtro. Se inscreve lá, tá bom? O conteúdo lá é de primeira. Muito bom, gente. Muito bom. Isso. Obrigada. Obrigado a você. Eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora, que
parou essa 1 horinha, se ajeitou no sofá para nos fazer companhia. Muito obrigada pelo carinho, que Deus abençoe sua vida, que esse fim de semana aí seja muito abençoado. E ó, antes de dormir, agradeça a Deus por mais esse dia, por tudo que você passou, pelas coisas boas e ruins, porque você tem que lembrar que as coisas ruins servem aí de trampolim, são oportunidades para a gente dar a volta por cima. E quando acordar amanhã, abrir os olhos, respira fundo e lembre que você nasceu para ser diferente, para fazer a diferença na vida das pessoas. E ó, antes de desligar aí a TV, tudo, segue a gente lá, @RivâniaNobre, @Papo Nobre Oficial. Pode também se inscrever no nosso canal do YouTube, porque esse papo também está no nosso canal do YouTube para assistir quantas vezes quiser, para deixar o seu comentário lá. Segue a RTN TV também e fique sempre, cada dia mais pertinho da gente, porque tudo é feito para você e por você. Um beijo no seu coração, fique na paz, porque agora, ele, fui! Tchau!